Alô? Bom, tivemos um problema técnico aqui, nós vamos começar novamente a reflexão sobre os conceitos iniciais da antropologia, que no sentido da gente construir um subsídio aí para a primeira prova EAD. Bom, na primeira parte da disciplina, ela está estruturada para trabalhar alguns conceitos que a gente considera conceitos-chave, que são os conceitos de etnocentrismo, conceito de relativização e o próprio conceito de cultura. Mas é também nessa primeira parte que nós apresentamos para vocês um pequeno histórico, um breve histórico do porquê que surgiu a antropologia e do que se ocupa a antropologia. Bom, primeira questão. A antropologia foi uma ciência pensada para estudar a diversidade humana. Então, ela tem como objeto, né, de investigação a diversidade humana, no sentido de compreender. Mas por que nasceu esse desejo? Por que de alguma maneira, alguns teóricos pensaram em construir uma disciplina que desse conta da diversidade humana? Bom, primeira coisa, vocês têm que atentar para o lugar. Onde que surge a antropologia? Não foi na América Latina, não foi na África, né? Não foi na Austrália, ela surgiu na Europa Ocidental. A Europa, que teve todo um processo histórico que todos vocês conhecem, né? De dominação de boa parte do mundo, o processo colonizador, que ele foi muito intenso, por exemplo, no continente americano, no continente africano, e desde esse processo colonizador, quando o europeu se defronta com a diversidade cultural desses povos, ele se assusta e tenta responder. Só que não cientificamente. Eles constroem relatos, leituras sobre por que esses povos são diferentes, eles criavam teorias, no caso dos povos tradicionais, aqui dos povos indígenas da América, eles ficavam se perguntando se esses povos tinham alma, se eles eram realmente humanos, se eles estavam mais próximos da animalidade. Então, eles construíam diferentes leituras. Essas leituras vocês já podem situar como exemplos de etnocentrismo, agora já trabalhando um pouco esse conceito de etnocentrismo que o Everardo Rocha trabalha bastante naquele livro, que a gente pode já começar a trazer aqui para vocês, né? O que é essa visão etnocêntrica? Quando você olha para uma outra cultura, né, para uma sociedade que tem uma outra referência cultural e você, em vez de olhar no sentido de que, bom, é uma outra possibilidade de vida humana e, portanto, aceitar essa diversidade, você trabalha muito mais na direção de um recusa, né, de não aceitação dessa diversidade e coloca a sua cultura, o seu mundo, como superior e como único, né? Então, essa visão etnocêntrica, ela dominou bastante essa escrita sobre esses diferentes povos que esses europeus encontraram ao longo, né, desse processo da colonização de diferentes partes do mundo. Bom, mas até chegar à conclusão de que era preciso construir uma leitura científica a respeito disso, isso demorou alguns séculos, né? Então a gente vai ter essa formação de uma disciplina específica que trabalhe com essa questão da diversidade humana somente no século XIX. É que aí vão se começar os primeiros esboços no sentido de dizer, bom, nós temos que compreender e explicar cientificamente por que existe essa variedade no plano da cultura, porque já havia um acúmulo teórico em termos de conhecimento em relação à unidade biológica do ser humano, né? E aí ficava a pergunta, mas se nós somos únicos do ponto de vista biológico, por que há tanta diversidade cultural? Por que há tanta variação no plano da cultura? Então, essa é uma das respostas, uma das indagações que
estimula o surgimento da antropologia no Ocidente. Então, isso é importante que vocês compreendam. Não é para estudar a diversidade interna da sociedade europeia daquele período, porque isto, por exemplo, outras ciências faziam, como a própria sociologia, né? Mas era preciso construir uma ciência que entendesse, compreendesse e explicasse esse outro que estava bastante distante do mundo do europeu. E esse distante, quando eu falo distante geograficamente, era distante do ponto de vista geográfico, mas não só geográfico, distante do ponto de vista cultural. E distante do ponto de vista geográfico, porque muitos desses povos, esses europeus acessavam somente atravessando o oceano, né? Então, eles estavam além mar. Então, havia realmente uma distância que não era só cultural, havia uma distância geográfica, né? Só que esses primeiros antropólogos, os chamados antropólogos evolucionistas, que vocês vão encontrar toda uma descrição sobre essa parte da antropologia lá no livro O que é Etnocentrismo, do Everardo Rocha, esse primeiro momento, né, da antropologia, eu diria que ele não escapa de uma visão etnocêntrica, de uma visão preconceituosa em relação ao mundo do outro, ainda que já seja num patamar de uma disciplina que se pretende científica e se quer como científica, né? Mas ainda ela não escapou do aprisionamento de uma visão etnocêntrica, né? Primeiro, por quê? Porque esses antropólogos, na sua maioria, eles não foram a campo. Eu diria até que eram antropólogos muito mais de gabinete, né? Eles trabalhavam a partir dos relatos de outros que viajavam e traziam descrições desses diferentes povos, né? Esses antropólogos não iam fazer um trabalho de campo, que depois se tornou marca da antropologia, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu já vi que tem alguém aqui perguntando sobre o que é uma visão etnocêntrica. Eu vou retomar daqui a pouco, tá? Aqui nas perguntas. Então, essa primeira fase da antropologia, que foi a teoria evolucionista, ela vai dialogar também com as teorias existentes naquele período, né? Ela dialoga com as leituras acerca do mundo que eram contemporâneas esses teóricos que fundaram a antropologia. Uma dessas teorias era o evolucionismo, né? Biológico. E essa leitura do evolucionismo biológico é trazido para dentro, né, também na antropologia, e não só para a antropologia, também vai influenciar o campo das ciências sociais como um todo, né, o chamado evolucionismo social. E essa teoria evolucionista vai tentar explicar a variação cultural, dizendo que existem povos que são diferentes, e principalmente completamente diferentes do europeu, porque eles estão num estágio de desenvolvimento diferenciado em relação ao europeu. Os evolucionistas vão entender as diferentes culturas humanas obedecendo todas elas uma espécie de linha de tempo linear e progressista. Todas as sociedades humanas passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento até chegar um dia ao estágio superior de civilização. Essa era a compreensão que se tinha. E aí, voltando à questão do etnocentrismo, que alguém já perguntou. Por que eu digo que é etnocêntrico? Porque antes eu disse que nós somos etnocêntricos quando nós olhamos para a cultura do outro, para uma outra cultura, e hierarquizamos isso, colocando a nossa num patamar de superioridade e aquela outra cultura como inferior. O etnocentrismo, como consequência, né, do etnocentrismo, a gente poderia trazer essa ideia da hierarquização das culturas, escalas de valores. Geralmente o etnocêntrico coloca a sua cultura num patamar de superior. Olha, a minha cultura é a certa, é a correta, não é? É um absurdo o que existe numa outra cultura. Então, não há uma tentativa de compreender a cultura a partir do ponto de vista daquele que realmente participa daquela cultura. E aí eu vou fazer
uma leitura a partir do meu ponto de vista, a partir das minhas categorias de pensamento, e eu vou julgar a outra cultura. E geralmente esse julgamento de valor acaba inferiorizando essas diferentes culturas. Eu espero que eu tenha conseguido explicar dessa vez um pouco melhor do que seria essa visão etnocêntrica. Por isso que a gente diz que os europeus construíram uma visão etnocêntrica em relação aos povos que eles colonizaram, quando eles diziam que os índios não tinham alma, quando eles colocavam, por exemplo, as diferentes comunidades existentes no continente americano, por exemplo, como sociedades inferiores, mas não só aqui no continente americano, também, né, povos da Austrália, as comunidades e povos da África, né? Aquele que era diferente, né? E que tinha uma organização, um modo de vida bastante distante daquilo que os europeus construíram até aquele momento. Na verdade, eles se apegavam muito ao desenvolvimento tecnológico, né? Há muita coisa que aconteceu no mundo ocidental que fez com que esses europeus acumulassem em termos de tecnologia, né? E eles acabavam fazendo essa leitura bastante preconceituosa em relação a esses outros povos do mundo, né? Bom, essa visão evolucionista, ela também, olha só, vejam bem, prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo. Essa visão evolucionista, ela se apoiava muito numa ideia que vinha muito dos estudos biológicos e acerca da natureza humana. Tá? A antropologia vai devagarzinho colocando em xeque essas concepções, né? vai trabalhando na perspectiva de negar essa visão etnocêntrica à medida que a própria antropologia vai se desenvolvendo. Então, ela tem várias rupturas. Uma das primeiras rupturas que vocês também vão localizar a partir daquelas leituras que a gente deixou para vocês, ela vem a partir de uma escola norte-americana, que é a escola culturalista norte-americana, que é encabeçada pelo senhor Franz Boas, que foi um antropólogo muito importante, que formou depois diferentes e importantes antropólogos, né? Margaret Mead, Ruth Benedict, que trouxeram muitas contribuições para a antropologia durante o século XX. Essa escola de pensamento vai dizer, olha aqui, ó, não existe uma única história para a humanidade, uma história com H maiúsculo, uma história linear e progressista. O que nós temos, na verdade, são diferentes sociedades humanas com historicidades muito específicas. E quando nós vamos explicar a variação cultural, não adianta nós ficarmos comparando o que existe dentro dessa sociedade, comparando com uma sociedade ocidental e dizendo que elas são um estágio atrasado, seria uma espécie de passado do mundo ocidental. Não, nós temos que olhar o contexto dessa sociedade e perceber que existe uma historicidade que é específica dessa sociedade. Portanto, não existe uma única história humana. Olha, vejam bem, você rompe a ideia da história com H maiúsculo e vai afirmar que existem historicidades. Cada sociedade humana, cada cultura tem que ser compreendida na sua especificidade. Porque aí você rompe com aquela visão etnocêntrica de que a cultura ocidental estaria num patamar de superioridade em relação às outras culturas. Então, esse é um movimento importante, né? Essa escola vai trazer como um conceito importante, que é o conceito de relativismo, a ideia de relativismo cultural, que seria essa tentativa de compreender essa cultura humana a partir da sua própria especificidade, tá? Isso é uma ruptura importantíssima. Um segundo momento que vai ser importante também na antropologia. Se num primeiro momento esses teóricos evolucionistas, por mais que eles tenham trazido grandes contribuições, né,
a antropologia, pelos escritos, pelos estudos que desenvolveram, porque eu estou aqui fazendo uma crítica aos evolucionistas, dizendo que eles foram etnocêntricos, mas eu não estou dizendo que eles não contribuíram, tá? Eles foram muito importantes para a antropologia também. Nós estamos apenas fazendo uma crítica no sentido de que houve uma superação da própria visão etnocêntrica. É quando os antropólogos passam a fazer o que a gente chama de trabalho de campo e uma imersão de campo, quando os antropólogos constroem um método de investigação e entendem que para você compreender de fato uma cultura, você tem que se inserir nessa cultura, você tem que viver entre os nativos, né? E isso foi feito na década de 20, né, por Malinowski, que então é um nome que vocês também encontram lá nesse livro de antropologia, né, do Everardo Rocha. Ele é considerado o pai da etnografia. A etnografia é o método de investigação em antropologia. Dentro dessa etnografia, então, desse método de investigação, há uma técnica de pesquisa que esse Malinowski propõe e desenvolve. Ele constrói todo um arcabouço, né, metodológico para a investigação antropológica, é a observação participante, que depois ela vai ser incorporada em outras ciências, né, dentro do próprio campo das humanidades e até fora dela, né, essa ideia de observação participante. Mas a ideia de observação participante na antropologia, ela é o quê? A observação direta. Eu não posso entender e compreender uma cultura a partir dos relatos e de fatos, né, que me chegam, né, feitos por um terceiro pesquisador. É a observação direta em campo, é viver entre os nativos. Por isso que a gente fala na ideia de imersão. E no caso da antropologia que existia naquele período lá, no início do século XX, que eles estudavam muito distante da sociedade que eles viviam na Europa, nos países europeus, e geralmente eles estudavam em países muito distantes. Então havia uma viagem. A viagem do antropólogo, né, ela não era só compreendida no sentido metodológico, ela era realmente um deslocamento que não era só cultural, ele era um deslocamento físico. O antropólogo viajava para viver em sociedades humanas completamente diferentes. Havia uma alteridade bastante radical ali colocada, né? Esse outro realmente ele era um outro no sentido de que havia uma distância cultural muito grande comparada com o ocidental, tá? Bom, enfim, esse momento, ele é importante, eu gostaria que vocês registrassem, que também é uma forma de você construir uma resposta ao etnocentrismo. Por que constrói uma resposta ao etnocentrismo? Porque em vez de construir uma leitura superficial em relação ao mundo do outro, o pesquisador tem que ir lá e viver para tentar compreender como é que vivem realmente essas pessoas, tá? Como é que é o cotidiano delas? O que elas fazem no cotidiano? No que elas acreditam, né? E uma das coisas muito importantes nesse trabalho antropológico para esses antropólogos que viajavam e que se deslocavam no interior, quer dizer, se deslocavam para outras sociedades humanas, era o conhecimento da língua. Geralmente eles ficavam meses e meses se apropriando da língua nativa para conseguirem, a partir da língua, compreenderem todo um sistema de significação construído por esse grupo. Vejam bem, a linguagem como algo importantíssimo no trabalho antropológico. Ela continua sendo muito importante, inclusive para nós, antropólogos urbanos, que trabalhamos hoje dentro da própria sociedade. Por exemplo, eu sou uma antropóloga urbana, eu estudo a sociedade brasileira, eu me desloco no interior da minha própria sociedade, ainda que eu estude grupos que falem a língua portuguesa, eu ainda preciso
dar importância para a questão da linguagem, né? Inclusive compreendendo as diferentes estratégias que esses grupos se utilizam, né, para essa construção de significados, expressões que são muito próprias daquele grupo, né? Então, a linguagem ela continua sendo importante. E naquele momento daquela antropologia que eles construíram naquela fase inicial, ainda ela tinha uma importância crucial, porque o antropólogo falava uma outra língua e precisava conviver com esses nativos e compreender essa língua. Então, aí a gente já entra num outro conceito, né, que vem do próprio conceito de relativismo, que é o conceito de relativização. A ideia de que eu relativizo e supero o etnocentrismo quando eu me proponho a ir ao encontro do outro, quando eu me proponho a tentar olhar o mundo, a fazer uma leitura do mundo, me aproximando o máximo possível do mundo do outro, tentando compreender como é que as pessoas dão significado, dão sentido para as coisas que elas fazem no seu cotidiano, observando, né, perguntando. Esse é bastante o trabalho do antropólogo. Então, não é só o antropólogo que relativiza, né? Quando qualquer pessoa pode relativizar e deve relativizar. Quando a gente vai fazer uma leitura, vai fazer uma viagem sobre mesmo dentro da nossa própria sociedade, né, brasileira, como em outros países, quando a gente, em vez de fazer uma leitura rápida e superficial sobre algo que está se apresentando para nós como diferente, né, e a gente tenta, ao máximo possível, ir ao encontro dessa diversidade, tentando compreender. Então, isso é um esforço de relativização. Só que o antropólogo tem isso como trabalho, né, mas a relativização não é um exercício que é exclusivo do antropólogo, né? Inclusive, eu penso que todos os viajantes, quem gosta muito de viajar, de conhecer outras culturas, deve fazer um exercício, né, de relativização, que seria essa proximidade, então, né, ao mundo do outro. Bom, o que mais que eu quero falar aqui com vocês? Bom, a ideia e a própria questão da conceituação de cultura. Vocês precisam ficar atentos ao seguinte: primeira ruptura que o conceito de cultura faz em relação ao que a gente chama de determinismo biológico e geográfico. Porque antes de você desenvolver e construir uma ampla reflexão em torno do conceito de cultura, muito daquilo que aparecia para a sociedade ocidental, principalmente, né, como uma variação cultural, como uma diversidade cultural, era explicada pela relação direta com o conceito de raça ou pela questão geográfica. Esses povos são assim porque vivem num ambiente frio ou porque vivem num ambiente tropical. E aí você explicava aspectos que são da ordem da cultura por o que a gente chama de determinismo geográfico, ou tentava explicar por um determinismo biológico. As pessoas são assim, se comportam de diferente forma, elas são propensas a determinadas ações, pensam dessa forma por questões de hereditariedade, por alguns traços que são biológicos, né? Então, a primeira questão que é importante que vocês compreendam é que o desenvolvimento do conceito de cultura vai permitir uma ruptura com esse determinismo biológico, com esses determinismos, tanto biológico quanto geográfico, e vai dizer, olha, a cultura é tudo aquilo que a gente realmente adquire, ela é um aprendizado, não é? E ela não diz respeito à construção de um sujeito em particular, no sentido de que cada sujeito humano tem uma cultura. Não, ela é produzida coletivamente, não é? Então, vocês vão encontrar várias definições assim, ó, a cultura como um sistema, como um código, a cultura como um sistema simbólico. Qual é a ideia de um código, quando a gente trabalha com a ideia de código, né? De que existem diferentes símbolos que você precisa interpretar, decodificar. Então, quando você se depara, né, com uma cultura
diferente e tenta compreender, o trabalho do antropólogo seria buscar interpretar, explicar, né, esses diferentes significados que aquela sociedade humana particular produziu. Não só aquela sociedade humana em particular, mas aquela sociedade humana também na interação com outras sociedades e com outras culturas, aí também num processo de trocas e de intercâmbios culturais, tá? Então, essa ideia de simbolização é uma marca também na antropologia e ela vai ser uma espécie também de fronteira para romper com aquele discurso e aquela explicação biologizante de dizer que a cultura é uma herança hereditária e que ela já nasce com o indivíduo. Porque a brincadeira que a gente faz é a seguinte, porque se fosse para nascer com o indivíduo, se uma criança brasileira fosse adotada por um casal de estrangeiros e fosse viver, sei lá na China, ela ia ser brasileira, né? E aí, não só no sentido da língua, de falar o português, mas ela ia compartilhar de um universo de significações que só é possível, né? Se esse indivíduo está inserido na sua própria cultura. Portanto, a cultura ela não é hereditária, ela é construída, ela é um aprendizado, né? Então, esse conceito da cultura como um sistema simbólico, né? Como um momento, né? Em que os seres humanos, inclusive, se distanciam dos animais, porque eles aprendem a simbolizar, eles aprendem a dar sentido, a dar significado às coisas que eles praticam, né? Então, essa é a ideia da simbolização da cultura como um sistema simbólico. Outra coisa também importante que tem um texto que vocês têm lá na disciplina e que é também conteúdo da nossa primeira prova à distância, que diz respeito à distinção entre as ciências naturais e as ciências sociais. Qual é a diferença entre as ciências sociais no sentido do método da investigação, né? Então, aquele texto é bastante importante. E uma coisa que eu queria dizer para vocês: o antropólogo, quando ele se insere, faz uma imersão numa outra cultura para conseguir compreender essa cultura, para conseguir compreender esse universo de significação, ele também, a gente diz que ele também se integra à própria pesquisa, né? A relação sujeito e objeto é bastante distinta se a gente comparar com, por exemplo, com a biologia ou com uma outra ciência, né? Do campo da natureza. Primeiro porque porque ela tem algo que é muito peculiar, que é sujeito-sujeito. É um sujeito pesquisando outros sujeitos, né? Isso já é uma distinção importante. Nós somos da mesma espécie, né? Não, enquanto que, por exemplo, se eu, enquanto bióloga, estudar o mundo animal, há uma diferença aí colocada no plano da espécie mesmo. E no caso das ciências sociais, e entre elas a antropologia, existe uma distinção na própria relação sujeito-objeto. Qual é o objeto? O objeto de investigação da antropologia ele é construído a partir da relação com esses sujeitos, né? Esses sujeitos com os quais o antropólogo dialoga em campo, de modo que seria impossível construir conhecimento antropológico sem essa interação. Isso torna a construção da antropologia e do fazer científico bem mais complexa, no sentido de que ele tem que construir uma espécie de vigilância o tempo todo para construir um distanciamento. Tá? Ele não pode se envolver tanto em campo que corra o risco, né, de querer virar um nativo e esquecer a própria antropologia e o trabalho científico, né? Então, esse cuidado de que, olha, eu vou me aproximar o máximo possível dessa realidade, desse grupo, para conseguir compreender, né? De como que eles vivem, o que eles pensam, o que eles fazem, eu vou observar, mas eu jamais vou ser um nativo, né? Eu sou uma antropóloga, sou uma pesquisadora, faço essa proximidade
que alguns antropólogos, né, vão chamar do estar lá, né, do estar em campo, e depois, quem disse isso foi o Clifford Geertz, ele tem um texto sobre isso, estar aqui, o estar lá, e depois o estar aqui, que é o momento em que eu vou escrever sobre o que eu vi, sobre o que eu dialoguei, e vou relacionar com todo um campo teórico, né, que eu devo conhecer. Então, essas questões vocês têm que ter bem em mente, e vocês podem se utilizar daquele texto. Aquele texto traz várias questões para a gente pensar em termos de método, né? Dessa especificidade desse trabalho, de que por mais que tu dialogue com diferentes sujeitos, o antropólogo também busca objetividade. A objetividade é um desafio construído, né, no cotidiano da pesquisa. Não é porque nós trabalhamos com grupos humanos que nós vamos esquecer da objetividade. Nós temos que estar sempre atentos para evitarmos juízos de valor, posicionamentos políticos que não sejam problematizados. Não que a gente não possa ter, a gente pode ter, mas eles têm de ser problematizados, transformados em objetos de investigação. Bom, estou falando mais aqui em termos do conteúdo mesmo, que eu penso que na nossa webconferência seja algo que preocupa mais vocês, no sentido de que algumas coisas que não tenham sido compreendidas no interior dos textos eu possa retomar aqui com vocês. Questões de ordem operativa, sobre tipo de prova, então isso a gente pode ir trocando durante a semana, inclusive com a tutoria, vocês podem tirar essas dúvidas, que a gente já esclareceu o modelo da prova, para que eu possa conversar com vocês mais a respeito desses conceitos mesmo, né? Que eu creio que seja o mais importante para vocês nesse momento. Bom, com relação à especificidade do trabalho antropológico, né? Essa relação de proximidade e distância. Ainda que a antropologia tenha nascido num contexto da Europa Ocidental, e ela tenha tido num primeiro momento como objeto de investigação as sociedades ditas tradicionais, que, por exemplo, principalmente as sociedades indígenas naquele momento, que esses europeus se aventuraram para conhecer e explicar, a antropologia, ao longo do seu desenvolvimento, ela foi repensando, né, e reconstruindo os seus objetos de investigação, né, que não se limitaram somente às sociedades tradicionais. Então, cada vez mais também a antropologia ela passa, migra, não é que ela migra, porque ela continua lá nas sociedades tradicionais também, mas ela também toma como objeto de investigação a diversidade colocada no seio, no interior da própria sociedade onde vive o antropólogo. No caso no caso do Brasil, até sempre foi muito assim, porque os antropólogos brasileiros estudaram muito a sociedade brasileira e tentaram compreender a diversidade existente na própria sociedade brasileira. Ou estudando as comunidades indígenas, ou os camponeses, ou no interior das próprias cidades, os diferentes grupos nas cidades. Então, a gente tem, aliás, isso é um forte da antropologia brasileira, o estudo de grupos urbanos, das manifestações culturais existentes no interior da sociedade do próprio pesquisador, tá? Porque como eu falei muito da fase inicial da antropologia, do trabalho de campo da antropologia nas sociedades tradicionais, eu estou reforçando para vocês que, com o desenvolvimento da antropologia, ela largou essas possibilidades de investigação, né? Investigando também as chamadas sociedades complexas, né? Urbano-industriais, e não apenas as sociedades tradicionais. Aí no Brasil, a gente ainda tem uma grande contribuição dos antropólogos, né, brasileiros no conhecimento das diferentes comunidades indígenas do país, né, na América Latina como um todo, mas nós temos também uma vasta produção de antropologia urbana, tá? Bom, essas seriam as principais questões que eu
traria para vocês agora. E eu pergunto, vocês podem colocar ali no chat alguma questão que vocês queiram ou retomar, ou que não compreenderam bem. Enfim, aí eu posso responder alguma questão aí que ficou. Se tem alguma questão que vocês queiram retomar. Se os conceitos de etnocentrismo e relativização ficaram tranquilos. Não recebi nenhuma outra questão mais específica aqui. Bom, então eu vou falar uma outra coisa, antes da gente fechar, que a gente marcou aqui até as 20h30, eu vou falando. Então, se não tem nenhuma questão de vocês, não tem nenhuma dúvida aí. Que é a gente sempre pensar, quando vocês pensarem também essa questão do conceito de cultura, saberem que esse conceito ele abarca tanto o aspecto que a gente chama, né, de uma concepção universalista, quanto uma concepção particularista. Muitas vezes esse conceito ele é usado para pensar a cultura do ponto de vista daquilo que nos une. E aí agora não é unidade biológica mesmo, é unidade no plano da cultura, daquilo que nos une, daquilo que a gente compartilha com diferentes sociedades humanas, né? Existem alguns pensadores dentro da antropologia que se preocuparam com esse aspecto universalista, no sentido de buscar os universais do pensamento humano. Por exemplo, essa escola se chamou escola estruturalista. O antropólogo Claude Lévi-Strauss se preocupou muito em buscar essa questão dos universais do conhecimento humano, né? Existem algumas escolas de pensamento antropológicos que vão focar mais no aspecto particularista da cultura mesmo, mas isso não significa que essas escolas, que essas tradições teóricas não dialoguem. Elas dialogam e muitas vezes você pode fazer uma pesquisa dialogando com mais de uma dessas correntes antropológicas, né? Por exemplo, a escola chamada escola interpretativista, né? Que tem como grande teórico Clifford Geertz, ele vai trabalhar muito com a questão da importância da gente compreender o contexto em que foi produzido aquele sistema de significados, né? Ele vai reforçar a ideia de que cada cultura humana, cada sociedade tem um saber local e o antropólogo deve ir em busca desse saber local, né? Aí vem de novo o trabalho etnográfico como algo fundamental e importante no fazer científico dos antropólogos. É através da etnografia, é através desse trabalho de pesquisa que é feita em profundidade, né, de forma sistematizada, de forma sistemática, quer dizer, com um longo período de tempo, né, é que você vai conseguir compreender e se aproximar desse universo de significação, né? Então, essa é uma das escolas de pensamento que tem uma grande força na cultura, na antropologia contemporânea, inclusive dialoga também com diferentes cursos, com diferentes áreas, né, do pensamento humano, né? Com várias disciplinas, né? Então, a antropologia, na verdade, ela também se constrói a partir da interdisciplinaridade. A gente tem uma possibilidade de diálogo muito grande dentro das próprias ciências humanas, nas ciências da saúde, há uma grande produção, né, de pesquisas nesse campo. Tem muito conhecimento já acumulado no que a gente chama de antropologia da saúde, né? São campos importantes. Então, com isso, eu estou querendo
dizer para vocês que essa disciplina, a antropologia, compreender a questão da diversidade cultural, eu não gostaria que ficasse algo isolado na aprendizagem de vocês, mas que vocês conseguissem estabelecer, né, a partir desses conceitos, alguns links, né, com o curso de vocês. Não necessariamente para a prova, que isso não é tema da prova, essa parte da interdisciplinaridade não vai cair na avaliação, mas de que aqui estou falando mais na perspectiva da aprendizagem mesmo, de como que, a partir desse conceito de diversidade, a partir desses o conceito de relativização e da própria compreensão da cultura, eu consigo compreender a minha área de formação, seja ela dentro do campo da saúde, das ciências sociais aplicadas, né? Que há tantos cursos com os quais a antropologia dialoga também nas ciências aplicadas, como o direito, a comunicação, enfim, né? Como também, inclusive, nas ciências exatas, enfim, né? Há um diálogo aí de longa data e que percorre as diferentes escolas de pensamento antropológicas, né? De um modo ou de outro, os antropólogos, seja dentro da escola funcionalista, seja através dos evolucionistas, os primeiros antropólogos, seja na escola estruturalista, todas elas, houve um esforço muito grande de diálogo com outras áreas do conhecimento humano, tá? E quaisquer dúvidas, então, com relação à prova, ou quaisquer dúvidas operacionais, aí, então vocês encaminham pela tutoria, e eu espero realmente que essa webconferência ajude vocês na questão da prova, mas ela de modo algum substitui a leitura dos textos, então eu quero reforçar que vocês leiam os textos, façam as suas anotações e escutem novamente a webconferência e façam a prova com cuidado e com atenção, e que vocês vão ter êxito no resultado. Então, quero agradecer a vocês e desejar uma boa noite.